Olá, seja bem-vindo ao podcast da TV Medicina e Saúde. O valor humano dessa semana chama a atenção para a síndrome do esgotamento profissional ou síndrome de Burnout. À medida que as linhas entre trabalho e vida pessoal se tornam cada vez mais tênues, o Burnout virou um problema comum, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. E para desvendar os caminhos sinuosos dessa síndrome, eu recebo aqui nos nossos estúdios a psicóloga clínica Yaskara Moylan, que atua nas áreas de transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, acompanhamento pré, intra e pós-cirúrgicos, avaliações e laudos para cirurgias e procedimentos, psico-oncologia e pré-natal psicológico. Ufa, tudo isso, tudo bem, Yaskara? Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite. Muito bom mesmo. E Yaskara, essa semana eu estava comentando com você e a gente viu muitas informações atualizadas sobre o Burnout, né? Em várias plataformas da internet, em vários portais também de saúde. Essa síndrome do esgotamento tem relação direta com a depressão? Quais são os principais sinais e sintomas que os profissionais devem estar atentos? Então, assim, Soraya, ela não tem uma ligação direta, né, com a depressão, a síndrome de Burnout, mas é claro que se a pessoa estiver num estado depressivo ou estiver em depressão mesmo diagnosticada, é claro que ela pode estar um pouco mais sensível, né, a essa síndrome. Então, como você bem falou no começo, né, o esgotamento profissional, então esse esgotamento, essa exaustão emocional, né, em que acontece com colaboradores, né, de empresas dos mais diversos tamanhos e portes, né, e realmente ela traz, assim, algumas características, várias características, mas ela tem algumas mais evidentes, né, que é essa exaustão emocional em que a pessoa já não se reconhece mais ou ela começa a ter muitos pensamentos, atitudes negativas que ela não tinha antes, né? A irritabilidade, a sensação de que eu não estou sendo reconhecida. Por vezes, acaba-se que realmente percebe-se que a empresa realmente não reconhece, mas muitas vezes a gente vê que é uma visão distorcida do colaborador, né? Que ele tem esse reconhecimento, mas não percebe. E por aí afora, né? Uma sensação de sobrecarga mesmo que essa pessoa tem. E isso, todos esses sentimentos, todas essas sensações, elas desencadeiam para algo físico, como a depressão, por exemplo, como síndrome do pânico? Pode levar a crises de ansiedade, síndrome do pânico, e o que a gente percebe de sintomas físicos, junto com essas características aí emocionais que a gente falou, são dores de cabeça e também problemas do trato gastrointestinal. Ela afeta também. Isso. E como que o estresse crônico no local de trabalho contribui para o desenvolvimento do Burnout? Tá. Então, o ambiente de trabalho, assim, muito, vamos chamar assim, pesado, de muita pressão, de muita cobrança, né? Para o colaborador, por vezes, atingir metas que a gente sabe que são inatingíveis, ou se reduz muito um prazo para ele atingir. Então, essa pressão constante, a cobrança, a falta de reconhecimento, como a gente falou antes, tudo isso transforma o ambiente de trabalho num ambiente estressante, né? Então, desse modo é que esse ambiente pode afetar o colaborador. A gente precisa lembrar também que existe também o outro caminho, que é do colaborador para com o ambiente de trabalho. Certo. Então, como é que ele busca o equilíbrio da vida dele, pessoal, né, com a vida profissional? Isso só ele pode fazer, porque ele conhece os seus compromissos. Então, por vezes, quando eu me dedico em excesso, isso já nem se chama mais dedicação, né? Isso já acaba sendo, por vezes, até um vício, que a gente tem aí os workaholics, né? Exato. Então, isso também pode acarretar numa doença, nessa síndrome de Burnout. Que às vezes vem da própria pessoa, né? Exato. Essa cobrança, querer trabalhar demais, até exaustão. Isso. E o que a gente vê, assim, e trabalha, né, no consultório, através da terapia cognitivo-comportamental. A visão que as pessoas têm sobre os eventos da vida. Como eu interpreto o que acontece na minha vida. Então, um exemplo muito clássico é assim, quando a gente fala para as crianças, ou nós crescemos ouvindo
Ai, eu tenho que trabalhar, meu Deus, mais um dia. Ou a criança interpreta, olha, o trabalho tira o papai e a mamãe de mim, deixa longe. E a gente não corrige isso, a gente cresce entendendo que o trabalho é um castigo. Né? E daí, quando eu vou trabalhar, o que eu vou entender? Puxa, então, por vezes já chega com essa sobrecarga na chega cabeça, com essa né? sobrecarga, uma visão distorcida, totalmente né? A gente não presta distorcida. atenção nisso. Por que a gente pode fazer, né? E como que a gente vai trabalhar durante a terapia para ressignificar isso? Nós sabemos que é uma visão distorcida, então o trabalho é necessário, é através dele que nós nos realizamos, que nós fazemos a nossa vida material, né? Ai, Yaskra, você está entrando num território que eu vou ter que fazer uma pausa aqui na pauta. Eu preciso falar sobre isso com você. Você é a pessoa certa para responder. Vamos falar da parte cultural agora, do contemporâneo, do que a gente está vivendo, principalmente depois da pandemia. Eu gosto muito de trazer a pandemia como exemplo, porque a gente é como se fosse assim, né, um divisor de águas, né, Sim. na cultura, na forma de viver, na parte econômica, no emocional, em tudo nas nossas vidas. Sim. E durante a pandemia e depois da pandemia, deu um boom na internet, na questão de se vender cursos pela internet. Você conseguiu atingir muitas pessoas através de um microfone e de uma câmera, de celular que fosse. Então, não teve mais limites para isso. Então, hoje a gente, se você abrir lá o seu Instagram, o seu link de qualquer rede social, você vai ser inundado no seu feed por inúmeras ofertas de cursos, de mentorias, de monitorias, de tudo que você imagina de como obter vantagem de alguma forma e sempre através do trabalho, né? E muito disso trazendo uma receita de sucesso. Existe ali um claro compromisso com o sucesso, uma garantia quase de sucesso. Sim. Se você fizer o que ele está ensinando, acordar às 5 da manhã, ter aquela rotina, fazer aquilo, cumprir tudo aquilo, e você tem que fazer, e é uma lavagem cerebral, e você joga aquilo em cima das pessoas, e as pessoas estão comprando, estão absorvendo, não estão filtrando, e é óbvio, estão se frustrando. Porque aqui não existe super-homem, né? Ninguém consegue fazer tudo de maneira perfeita, né? Isso. Os limites são diferentes. Eu estou divagando, mas eu quero que você me fale sobre isso, levando em consideração, porque quando você chega no fim da linha dessa jornada que é vendida, dessa jornada que é empreendida, você vê que você não vai conseguir atingir aquele nível, ou aquele sucesso, né, ou aquele resultado. E aí vem a frustração. Isso. E muitas vezes é no teu campo de trabalho que você está investindo, né? Sim. Isso tudo tem a ver também, desencadeia de alguma forma, desemboca de alguma forma nessa questão do burnout, da depressão, do desânimo, da apatia que a gente está vendo nos jovens também. Também. É assim, a gente tem a questão primeira, a frustração. A frustração faz parte da vida, a gente precisa entender. Sempre falo quando atendo pais de crianças, não precisamos causar a frustração, mas se ela acontecer, vamos ensinar a lidar, porque a vida nos frustra em alguns momentos, né? Então, como que a gente vai vencer isso? Através dessa tua fala, eu entendo assim, e que a pessoa vai comprando, sem um filtro, né? Sem uma indicação, talvez tenha alguma coisa boa aí ou não, mas o caminho você tem que, principalmente com relação ao sexo feminino, né? Que hoje as mulheres têm que dar conta, dizem que do que são coisas que homens têm que dar conta, né? Enfim, cada um do seu papel. Mas a gente entra num campo também das habilidades. Eu tenho habilidade para isso, né? E daí, sem pensar nisso, eu mergulho. E daí eu mesmo provoco uma frustração muitas vezes desnecessária, né? E claro, isso também pode me trazer um estresse, né? Uma sobrecarga emocional, uma autocobrança exacerbada. Porque os outros estão fazendo e eu estou ficando para trás. Né? Aí o meu foco é só naqueles que estão conseguindo e eu não consigo, entra nesse campo de comparação. Mas e aquilo que eu consigo? Será que não seria melhor direcionar essa energia para aquilo que eu consigo?
E não né? tem a ver com desenvolvimento humano. Isso é muito bom. Tudo que envolve desenvolvimento humano é claro, ótimo, né? Eu estou sim. falando para aquilo que é feito de maneira desmedida, né? Desmedida. Isso que você falou da questão da comparação. Comparação é algo muito perigoso, né? Perigoso. O terreno da comparação é um terreno infértil. E a gente entra nele através da insegurança, né? Se a gente não reconhece aquilo que nós somos, que nós podemos, no que nós podemos contribuir, nos realizar, a gente acaba mergulhando também nessa escuridão e eu só vejo o outro. Que é uma forma de cobrança, né? E a gente está falando da cobrança que resulta em burnout. Muito bem. Isso. De acordo com a revista Forbes, 67% dos profissionais sofrem de burnout. Como que a gente pode escapar disso, Yáscara? Quais estratégias de autocuidado são mais eficazes para prevenir ou superar esse tipo de síndrome? A gente sempre preza pela prevenção, né? Precisa. Mas se são percebidos alguns sinais já, então o que é indicado? Autoconhecimento, para conhecer os próprios limites e para resgatar aquilo que eu sou capaz, que a gente estava falando agora, né? Então, vamos resgatar a própria essência, o que você realmente consegue, que campo você realmente deve atuar para se realizar, né? Porque é claro que a gente não vai ser hipócrita de dizer, nossa, vai trabalhar só naquilo que te faz feliz. Precisamos unir as duas coisas, ou talvez em momentos diferentes da vida, né? Mas é claro que isso é saudável. Então, se eu puder ser feliz e prover a minha família, né, aquilo, os meus sonhos, ótimo. Melhor ainda, né? Então, autoconhecimento para isso, procurar ambientes saudáveis de trabalho, né? Então, as empresas que realmente vão me proporcionar, né? Procurar a comunicação. A comunicação é algo muito falho em muitas empresas. Eu preciso ter esse campo aberto com o meu líder, conversar, dizer o que eu gostaria, falar do reconhecimento que eu espero, pedir um feedback, né? Dar um feedback, ter esse campo aberto. Né? Então, isso exige maturidade também do colaborador. Exato. A gente percebe hoje nas empresas uma preocupação com esse tipo de desenvolvimento, né? Sim. Do seu corpo aí de colaborador. A gente percebe que existe essa busca até por novos líderes, né? Mas essa geração, a geração Z que falam, né? Ela é uma geração que não está muito comprometida e me parece muito apática diante das dificuldades e dos problemas, das frustrações da vida, né? E o trabalho é a vida também, né? Das pessoas. Sim. Eu acho que essa também é um desafio muito grande hoje para o empresário, né? Para as empresas lidar com essa geração, né? Porque, ela está mais propensa ao burnout? Talvez esteja, ou até pela própria tranquilidade de não se comprometer tanto, não no sentido em que não se tenha, como que eu posso dizer, no sentido de assumir responsabilidades, né? Mas de talvez hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outro lugar. Então, por esse lado, está tudo bem, talvez eu nem adoeça por isso. Não é esse o perfil. O conflito, talvez, agora é que existem muitas gerações ao mesmo tempo, gerações muito diferentes atuando ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Então, existe um conflito da própria comunicação. Então, esse é o grande desafio, né? Então, acho que daqui mais um tempo aí a gente vai saber se essa geração também vai adoecer por isso, né, através do burnout, ou não, justamente por estar mais tranquila com relação a isso. E qual é a importância e de que modo é possível estabelecer os limites entre trabalho e a vida pessoal para evitar essa síndrome de esgotamento profissional? Isso. Dá para estabelecer esses limites? Dá e é necessário, né? Não se pode abrir mão disso. Porque se a gente adoece, por exemplo, um pai de família que está preocupado com 2 ou 3 trabalhos ou com horas, né, a mais aí de trabalho para prover a família, ele precisa pensar que se ele não tiver saúde, ele não vai também participar disso com a família. Né? A presença dele também é importante. Isso a gente pode estender para outros exemplos. Então, é necessário, né? Uma carga horária de trabalho saudável, a atividade física, a própria alimentação, né, para que se tenha essa saúde aí, tanto profissional quanto a saúde mental, física. Entendi. Esse equilíbrio. Qual que é a diferença? Porque lá antigamente, né, as pessoas aí da década de 30, de 40,
de 50, elas falam que trabalharam muito, né? Sim. Trabalharam muito, não tinha horário para voltar para casa e cobram isso, né? Dos filhos hoje, dos netos, enfim. E não tinha toda essa pressão psicológica. Ou tinha, eles já sofriam. Como é que é isso hoje, né? Porque hoje existe talvez pela tecnologia, talvez hoje a pessoa vai dormir praticamente com a empresa do lado, porque a questão da comunicação, do WhatsApp, das formas de se comunicar com a empresa o tempo todo, o chefe tá muito perto. Eu lembro que eu li um artigo, não vou me lembrar o nome do autor agora, que ele dizia exatamente sobre isso. Hoje eu vou me deitar e o meu chefe dorme do meu lado, né? Porque eu tô muito perto das interferências, das inferências dele, né? No meu dia a dia. Talvez antigamente não tivesse. Como é que é isso? São tempos totalmente diferentes, né? Obviamente. E são focos também. Existia uma necessidade muito maior, né? Da busca pelo prover, da busca pelas necessidades essenciais, né? Ter um teto, ter uma locomoção, ter comida dentro de casa. Essas necessidades, elas foram evoluindo, vamos dizer assim. Se a gente for olhar lá no tempo, né, décadas atrás de 30, 40, 70, enfim, os nossos pais, os nossos avós, o foco era outro. Quando nós, ou essa próxima geração, os nossos filhos chegaram, isso tudo já estava pronto. Justamente por isso o foco é diferente hoje em dia. E o que é trabalhar muito para mim, para você, para o filho, para o meu pai, para o meu avô? O que é trabalhar muito? Né? Talvez não existisse essa pressão psicológica, emocional, porque não tinham muitas pessoas por trás disso. Eles chegaram, né, muitos de outros países, e foram desbravando. Só que daí foram chegando as empresas, a produção, a cobrança. Então, tudo mudou, né? Então, cada época aí com o seu desafio. É verdade. Né? E de que maneira, Yáscara, o apoio social e os relacionamentos saudáveis podem contribuir para essa recuperação? A rede de apoio é importantíssima, né? Porque, claro, muitas empresas vão apoiar, vão compreender o estado do colaborador, adoentado, né, adoecido, vão dar o apoio, mas eu preciso ter o meu refúgio, que é o lar, né? Sempre falo, você mora numa casa ou num lar? O lar é o refúgio. E então a gente precisa ter para onde voltar. Mas eu moro sozinho, mas eu preciso ter os meus amigos, por isso que o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Então a rede de apoio é importantíssima, ela pode te ajudar. Porque uma coisa é o auxílio profissional, é o auxílio da empresa, o auxílio do psicólogo, do médico, do tratamento, e outra é dos teus vínculos emocionais, amorosos, afetivos. É diferente. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, o equilíbrio que a gente precisa buscar também é o espiritual. Não a religião, mas o espiritual, independente da religião. Isso é muito importante. Ponto crucial, né? Sim. E o papel da nutrição e da atividade física em todo esse processo? Tá. A alimentação tem uma influência muito forte no nosso estado emocional, né? Alguns alimentos auxiliam para a redução de ansiedade, então a gente precisa buscar esse auxílio. A atividade física, a liberação de endorfina, da própria serotonina, que são aí algumas substâncias, são hormônios do bem-estar. Então, é preciso atividade física. Uma caminhada, desde que seu médico libere, né? Sempre vai bem, uma academia, uma caminhada, um pilates, o que você se encontrar, que seja prazeroso, né, para você, precisa fazer. Joia. E quando que é necessário procurar a ajuda de um profissional para lidar com esse esgotamento, com essa síndrome do burnout? Em que momento que a pessoa sabe, não, agora eu realmente preciso de ajuda? Isso. Percebeu ou alguém te sinalizou uma sobrecarga, né? Veja, você está trabalhando demais, você não está presente conosco, queremos sua companhia. Está tendo problema com o sono desregulado, a insônia, irritabilidade, né? Então, isso são os principais, assim, sinais que você pode procurar um profissional da psicologia, da psiquiatria, né? Para ver se realmente fecha o diagnóstico, que é o que a gente fala, e daí a gente determina o tratamento, né? Então, através desses sinais aí, tu já pode ficar atento, né? Que tem solução, que tem né? solução, sem dúvida. E
No caso de superestimar essas ansiedades, né, ou dificuldades que uma pessoa tem no seu local de trabalho, e que são naturais no processo das nossas vidas, né? Frustrações, desafios, você entender que nem tudo você vai conseguir na vida, e no trabalho acontece muito, porque você sai da tua esfera de casa, de proteção, né? Você está lidando com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com cobranças diferentes, né? Isso tudo pode se confundir com burnout ou não? Então, veja, são ambientes diferentes, são amores diferentes. Às vezes eu falo para os pacientes que assim, por que a gente tem uma postura diferenciada no trabalho e em casa? No trabalho as pessoas gostam da gente, convivem, a gente se dá bem, mas qualquer coisa, eu vou mudar de setor, eu vou sair, eu vou ser demitido. Em casa não, é um amor de família, então é mais simples, né, mais fácil da gente superar. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque empresas de porte grande ou pequeno, empresas saudáveis emocionalmente para se trabalhar ou não, todas terão desafios, todas trarão frustrações. Então, não é porque a gente descobrir que eu estou com síndrome de Burnout, agora estou em tratamento, nunca mais eu vou ter problemas. Não, vai ter. Você vai estar mais forte para superar, até para contribuir com a própria empresa, né? Através da tua saúde mental, que você resgatou, né? Mas que vão continuar os desafios? Vão, em qualquer época. Isso aí, precisa estar ciente disso. Yaskri, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando através do canal do YouTube, através das nossas plataformas de áudio, Deezer e Spotify, sobre essa problemática, né? Sobre esse grande desafio que é vencer o burnout. Né? 67% é um número elevado, né, dos profissionais hoje, aí levantado pela revista Forbes, à mercê dessa síndrome do esgotamento profissional. Queria que você pincelasse algumas dicas que a gente pode levar de forma prática para a vida. Sim. Acho que a primeira coisa assim, é reconhecer para si mesmo, né? Que pode estar especificamente com esse desafio aí na sua saúde mental. Buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda, né? Realizar essas dicas, né? Não estou me sentindo bem, sobrecarga, separa um tempo para você. Tem pessoas que entendem que isso é errado, que é pecado, né? Que eu sou feito para trabalhar, sim, nós precisamos, mas então reconhecer que você pode abrir mão de um tempo do seu final de semana, que você está se dedicando a algum trabalho e cuidar de você. Né? Então, seguir essas dicas que a gente falou ao longo aí do nosso bate-papo, não ter vergonha e procurar ajuda. Às vezes, a ajuda começa procurando em casa, com quem você mais confia, e essa pessoa vai te direcionar. Então, não ter medo de falar, né, dos sentimentos. Bacana. Olha, eu conversei com a Yaskra Moylan, que é psicóloga clínica, faz um trabalho fantástico aí nas áreas que eu nominei anteriormente. Quero te agradecer muito por estar aqui conosco, Yaskra, e volte mais vezes. Eu agradeço, estou à disposição. Perfeito, então. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e também nas plataformas de áudio para você receber notificações de novos vídeos, sempre com temas atualizadíssimos sobre bem-estar, saúde e qualidade de vida. A gente vai ficando por aqui, até mais!